1000 anos. Isso é o que dizem cientistas de um observatório europeu. O uso de ventilador e de ar-condicionado se tornam quase uma necessidade. Mas especialistas alertam, o consumo deve ser consciente. O calor, ele faz com que as pessoas utilizem mais, principalmente os equipamentos de refrigeração, ar-condicionado. O nosso maior vilão no calor é o ar-condicionado. E ele causa um aumento do consumo, um aumento da demanda. Demanda é aquele consumo instantâneo, é o que o pessoal está consumindo energia naquele momento. Então, o equipamento de ar-condicionado, por exemplo, está ligado lá, ele tem 5.000 watts de potência, ele está consumindo 5.000 watts do sistema. A soma de todos esses equipamentos ligados ao mesmo tempo é a nossa demanda. A Companhia de Energia do Paraná, a Copel, tem percebido um pico de energia às 19 horas, horário em que as pessoas chegam em casa. Antes da geração distribuída, nosso pico chegou a ser às 14 horas, que é o horário que as indústrias estão utilizando maior demanda de energia, que o ar-condicionado é mais presente, Mas hoje já não é mais essa realidade. Nós temos registrado na Copel cerca de 5.300 megawatts de demanda nesses horários, no horário de pico. Com tantos aparelhos elétricos ligados, o consumo de energia aumenta. E a conta? Está vindo bem mais caro, aumentou uns 40%. Sempre sobe um pouco, Isso aí faz parte mesmo. Gente, diante desse calor, tudo então que for possível aí para economizar energia é bem-vindo, não é mesmo? Mas o ar-condicionado faz bem, ajuda a gente bastante. Bom, agora vamos conferir a programação do ISH em Foz do Iguaçu para esse mês de janeiro. Confira aí. E olha só, gente, eu já tô aqui no Hotel ISH em Foz do Iguaçu para falar para você de férias, O Natal e o Réveillon aqui foi um sucesso, mas janeiro é férias e férias pede um espaço como esse, Mas quem vai contar pra gente dessa programação toda é o Kenji, ele que tá recebendo a gente aqui, porque o verão começou bem mais cedo esse ano, Kenji? Tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos. Esse calor gostoso pede as nossas piscinas aqui, Mauro. E não é só essa piscina principal, A gente tem 10 piscinas espalhadas aqui pelo resort, muitas ali próxima das casas, dos apartamentos, então estamos convidando vocês aqui para nos prestigiar. É isso aí, perto da casa é mais privê, você quer uma coisa mais sossegada, até na hora de fazer a reserva você pode falar que são várias piscinas que tem aqui. E sem contar da área Kids, que você tem quadra aqui para você jogar tênis, para você aproveitar todo esse espaço com a criançada, É isso aí, muita área verde, muitos lugares instagramáveis também, renova ali o book de fotos, vem com a gente. É isso aí, então vem passar suas férias aqui que o ISH Resort está te esperando. Mais informações tem o telefone e o Instagram aqui, é só você seguir eles. Venham se divertir no Hotel ISH em Foz do Iguaçu. É isso mesmo, gente. Os interessados podem entrar em contato, com a equipe de reservas do ISH Foz do Iguaçu pelo telefone 45 3521 3400. Siga eles também nas redes sociais para você ver toda essa promoção aí de férias para esse mês de janeiro. E hoje, gente, no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, nós vamos falar aí sobre diabetes, tipo, saúde, tratamentos. E o nosso convidado é o médico Dr. Mário Toscano Filho. Ele está aqui com a gente e vai falar um pouquinho aí sobre os cuidados especiais que a gente tem que ter, explicar o que é diabetes, que assusta tanto as pessoas, Em primeiro lugar, boa tarde, Mário, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, obrigado mais uma vez pelo convite. A Núbia também sempre entrando em contato, sou produtora, obrigado, sempre um prazer estar aqui. E eu queria que você começasse já explicando pra gente o que é essa diabetes que assusta tanto as pessoas, Mário. Bom, então vamos lá, um tema bem interessante, porque é uma doença muito prevalente. O diabetes ele é um grupo de doenças metabólicas caracterizado pela hiperglicemia. Então a hiperglicemia nada mais é do que o aumento do açúcar na circulação sanguínea. E por que isso acontece em alguns indivíduos e outros não? Porque isso é resultante de uma secreção inadequada das células do pâncreas ao secretar insulina, que a insulina é responsável em retirar o açúcar da circulação e armazenar nos músculos para a nossa fonte de energia. Quando essa secreção acontece de forma inadequada, instala-se, então começa a subir o açúcar no sangue e instala-se o diabetes. Então pode ser por secreção inadequada do pâncreas ou por uma resistência periférica à ação dessa insulina. Doutor Mário, e assim, existe vários tipos também de diabetes?
Sim, existem os mais conhecidos, né, são o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. Embora existam também outros tipos mais raros e mais difíceis de diagnóstico, que é o diabetes tipo LADA e o tipo MOD, que por sua vez tem 6 subtipos. Mas esses são doenças genéticas ou de origem autoimune e que são mais raras e, portanto, não vou entrar muito para não complicar. A questão, só antes de falar do diabetes tipo 1, tipo 2 e do diabetes gestacional, é que o diabetes é uma doença altamente prevalente, chega a cometer até 1 a cada 10 indivíduos na população geral, então, portanto, é um problema de saúde pública mundial. E até 46,5% dos pacientes que têm o diabetes, muitas vezes nem sabem que tem a doença. Doutor, e tem sintomas diferentes entre esses tipos também? São sintomas diferentes? Os sintomas da hiperglicemia, que é o que caracteriza o diabetes, são os mesmos, certo? O que diferencia esses tipos é o momento do diagnóstico, certo? Então, mas de sintomas, basicamente, o indivíduo que está com hiperglicemia, ele passa a ter muita sede, então ele tomar muita água excessivamente ao longo do dia, ele passa a urinar muito, ele passa a ter muita fome e mesmo assim perde peso. Então a gente chama de polis, né, que é a poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento. Também pode ter vista turva, pode começar a ter problemas de formigamento nas mãos, nos pés, são sintomas decorrentes da hiperglicemia. Agora, por exemplo, o diabetes tipo 1, o momento diagnóstico geralmente é na infância, tá? Na infância ou adolescência, porque é um diabetes de origem autoimune. Então, geralmente já acomete a criança e geralmente é de forma abrupta, de forma aguda. Essa criança vai parar numa emergência totalmente sintomática, com emagrecimento, consumida e numa situação chamada cetoacidose diabética. O diabetes tipo 2, ele geralmente acomete adultos, certo? E geralmente o diagnóstico então ocorre ali por volta dos 30, 40 anos, isso não é uma regra, mas está muito relacionado à questão do sedentarismo, indivíduos obesos, indivíduos com circunferência abdominal aumentada, geralmente com casos de diabetes na família, pais, avós, certo? E o diabetes gestacional, que é com gestantes, né? Que também é bastante prevalente nesse caso. Doutor, e já na diabetes gestacional, ela demanda um cuidado a mais por ser gestante? Sim, então assim, por que acontece o diabetes na gestação, certo? Então, que não tem daí relação genética, não tem relação autoimune, é porque a gestação ele é um estado diabetogênico, que a gente chama, porque os hormônios placentários, eles têm ação antagônica à insulina. Então, eles fazem, a insulina, de vez fazer o papel dela, eles acabam gerando um aumento da glicemia. E é extremamente perigoso se não tratado, certo? Tanto é que os critérios para o diagnóstico do diabetes gestacional são diferentes, né? Os valores glicêmicos são diferentes do diabetes tipo 1 e tipo 2, dá o diagnóstico. E ele é perigoso porque ele pode gerar uma malformação fetal, risco de aborto e o risco do bebê nascer muito grande, que chama macrosomia. Bebês que nascem grandes têm grande chance de serem adultos obesos e também virem a desenvolver o diabetes tipo 2 na fase adulta. Por isso precisa ser tratado. Por isso que é importante estar sempre com os exames em dias e ter esse controle também. E o que seria, doutora, a pré-diabetes? O pré-diabetes é uma situação que chama-se de risco aumentado para o diabetes. Então, em termos de critério assim, diagnóstico, né, quando a gente fala, o indivíduo vai fazer um exame de sangue em jejum, colher o sangue, o normal da glicemia é até 99, certo? No sangue. Quando tem um valor entre 100 e 125, é o pré-diabetes, é o risco aumentado para o diabetes. E o diagnóstico do diabetes dá de 126 miligramas por decilitro acima. Outro marcador também para diabetes se chama hemoglobina glicada. É um valor de porcentagem, também na coleta do sangue periférico. O normal é até 5,6%. Entre 5,7% e 6,4% é o pré-diabetes e acima de 6,5% é o diagnóstico do diabetes. Então, o pré-diabetes ele é assim, o indivíduo não está diabético ainda, mas também já não está com a glicemia normal, ele está com risco aumentado para, de fato, desenvolver o franco-diabetes. Doutor Mário, e como que é feito o diagnóstico para ter certeza como que está ali o caso?
Então são com esses exames que eu te falei, esse exame de sangue, simples exame de sangue. Vai fazer um check-up, de preferência, né, antes mesmo de ter sintomas, vai fazer exames preventivos, colhe exame de sangue periférico em jejum de pelo menos 8 horas, certo? E dosa-se então essa glicemia de jejum, hemoglobina glicada, outro marcador chama-se frutosamina, também pode ser, e também existe uma curva glicêmica. Quando, por exemplo, você colhe o exame de sangue, a glicemia de jejum deu normal, hemoglobina glicada deu alterada. Aí ficou a dúvida, tem ou não tem diabetes? Aí você pede a curva glicêmica, que é aquele exame que você vai colher o sangue em jejum, depois você toma um xarope, que é bem doce, que é uma dextrose, né? E aí sim você vai dosar a curva nas gestantes 1 hora e 2 horas, após 1 hora, e no público em geral após 2 horas. E aí também, quando dá alteração ali, você tem o diagnóstico do diabetes. Doutor, e assim, há causas definidas para o desenvolvimento do diabetes? Olha só, do tipo 1 não tem a causa, não tem a causa autoimune. Então, assim, o indivíduo já nasce com uma programação por uma falência das células beta do pâncreas, as células responsáveis por produzir a insulina. Então, assim, qualquer pessoa pode ser acometida. Inclusive, tem menos relação com a histórico familiar, certo? Vale lembrar que o diabetes tipo 1 a prevalência é de 5 a 10% da população. O diabetes tipo 2, que é a grande maioria, acomete de 90% a 95% da população, aí sim tem alta relação com histórico familiar, pais, avós diabéticos, com sedentarismo, com obesidade, com um estilo de vida inadequado, falta de atividade física, consumo excessivo de açúcares e carboidratos, então, e aumento da circunferência abdominal. Esse é um parâmetro muito importante, que esses indivíduos têm maior predisposição a desenvolver o diabetes. E o diabetes gestacional, que pode acometer de 12% a 18% das gestantes, ou seja, então é alta prevalência também, não tem uma causa definida, certo? Tem mulheres. Agora, estar acima do peso, começar uma gestação acima do peso, também predispõe a um risco aumentado por diabetes gestacional. Doutor, e sobre o tratamento, como que geralmente ele ocorre? Conforme tal caso? Perfeito. Não, varia de acordo com o diabetes. Diabetes tipo 1, como o pâncreas não produz insulina, o tratamento obrigatoriamente tem que ser com insulina. Você tem que tratar com insulina do diagnóstico até para toda a vida, certo? O indivíduo não tem como, porque assim, ele não produz insulina. Então, se você não aplicar insulina diariamente nesses indivíduos, eles podem vir a óbito, certo? Então, já diagnosticou, diabetes tipo 1, começa o tratamento com insulina desde o início. E somente com insulina, não dá para associar medicamentos orais, tá? O diabetes tipo 2, ele já pode ser tratado com medicamentos orais, que são antidiabéticos orais, que tem diferentes mecanismos de ação, diferentes tipos de medicações, e também pode ser associado à insulina ou não. Esses indivíduos, e aí também existe um mito, né? Começou a insulina, nunca mais vai deixar de usar insulina. Não, é para controle. Controlou a glicemia, pode suspender a insulina, tá? Então pode ser o uso associado ou não para indivíduos diabéticos tipo 2. E o diabetes gestacional, primeira situação do tratamento é você fazer dieta, orientar a dieta para a gestante. Então fez dieta, controlou bem, monitorização glicêmica, conseguiu controlar, ok. Não conseguiu, aí o padrão ouro de tratamento é a insulina nas gestantes. Porém, já existem estudos robustos da segurança e eficácia da metformina, que é um medicamento oral que também pode ser utilizado em gestantes com diabetes gestacional. Doutor, agora já assim, o paciente com diabetes, como que deve ser o hábito de vida desse paciente? Ele vai ter que controlar muitos alimentos? Como que é a vida depois que já foi feito o diagnóstico? Bom, esses indivíduos, eles têm que, primeiramente, relacionado ao diabetes tipo 2, tem que manter um peso adequado, então estar acima do peso é uma complicação para você manter um controle glicêmico. Então, dieta com redução de açúcares e carboidratos, porque vale lembrar que os carboidratos, né, as massas, o arroz, amido, feijão, a batata, o macarrão, os pães, eles aumentam muito a glicemia, então tem que ter uma redução. Hoje existem diversos alimentos para a pessoa, eu não vou conseguir viver sem comer um doce. Então, tem muitos alimentos diet hoje, chocolates, bolos, enfim. Então a pessoa tem essa opção, refrigerantes, apesar de que não é adequado, mas existe, né? Zero. Então tem que fazer dieta, fazer atividade física, manter um estilo de vida saudável e controlar o peso, certo? Mesmo para os indivíduos diabéticos tipo 1, que não tem relação com sobrepeso, são geralmente indivíduos magros, mas precisam também ter um estilo de vida saudável e evitar o consumo de açúcares.
E tem, doutor, maneiras de prevenir o desenvolvimento da diabetes? Tipo assim, o senhor falou como ter os cuidados, como caminhar, ter uma vida tranquila, com exercício. Tem prevenção além disso? Então, a prevenção, obviamente, é bater na mesma tecla, manter um estilo de vida saudável, né? A gente sempre fala mudança do estilo de vida, optar sempre por estilo de vida saudável, prática de atividades físicas regulares, alimentação, dieta e manter o peso. E, assim, fazer exames, né, pessoal? É importante, exames de check-up, os exames de prevenção mesmo, porque, bem, como eu falei, 46,5% dos indivíduos que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Então, são adultos que estão vivendo ali, normalmente, a instalação da doença é lenta e gradual, é insidiosa, então leva anos para começar, de fato, a aparecerem sintomas, que aí o indivíduo, vou procurar um médico. Então, tem que fazer exames prévios. É muito simples, faz um exame de sangue, viu a glicemia, viu a hemoglobina glicada, se viu que já está alterado, já inicia ali algumas mudanças comportamentais ou já entra com medicação, e com isso você consegue evitar os malefícios do diabetes, que os principais são os problemas cardiovasculares, certo? Então aumenta muito o risco de você ter um infarto AVC, o paciente diabético, reduz em 5 a 10 anos, em média, a expectativa de vida, certo? Indivíduos diabéticos, promovem lesões nos rins, que é a nefropatia, lesão na retina, que é a retinopatia, e também a neuropatia diabética. Então, assim, são diversas complicações decorrentes do diabetes. Então, é muito importante ter essa prevenção da instalação da doença. É isso aí, não é só quando aparecer os sintomas, como o doutor falou aí no começo da matéria, né, para procurar um médico. É importante você ter esse acompanhamento, fazer os check-ups aí, ter esse controle também. Até eu vou deixar o Insta do Dr. Mário ali, Dr. Mário Toscano Filho. Você pode entrar em contato, se ficou com dúvida, quer saber mais sobre os cuidados aí também, o que é a diabetes, tudo ele explica lá no Insta dele também, vocês podem ter mais informações. Dr. Mário, muito obrigado, gratidão aí pelas dicas de hoje. E vamos se cuidar, o ano está só começando, né? Se abusou no começo do ano, ficou com dúvida, faça os exames e vamos controlar, né? Isso aí, ano novo, vida nova. Gratidão, obrigado. Obrigado. Bom,